guardar mágoa, você cuidar do seu corpo, da sua saúde, da alimentação, é obrigação nossa, porque nós temos um corpo que precisa ser cuidado. Então, o jeito que os pais veem a vida é a forma como elas também vão encarar. Então, se os pais... 18 minutos de um novo dia que está só começando. Eu vou receber agora a Meire Camille, palestrante, psicóloga, teóloga. E olha, minha gente, uma das pessoas assim de melhor coração que eu conheço. É uma pessoa de coração muito bonito. E é por isso que eu trago com certa frequência aqui no nosso programa. Meire Camille, seja muito bem-vinda. Bom dia! Bom dia, Dal. Bom dia, meus queridos que estão aí em casa. É uma alegria estar aqui com vocês. É um privilégio, aliás. Ó, você sabe que são vários temas que eu quero trabalhar hoje com você para ajudar quem está em casa. Eu queria começar falando um pouquinho sobre algumas doenças, porque doença é um negócio que muitas vezes a gente associa a castigo, né? Por exemplo, uma criança pode adoecer, isso acaba acontecendo. Aí você que está em casa, ai Dalcides, é isso que aconteceu com a minha sobrinha, é isso que aconteceu com a minha filha, meu filho. Tem uma variedade de razões. Muitas vezes a gente está exposto a vírus, a bactérias. Aí fala, ai meu Deus do céu, esses vírus, essas bactérias fizeram com que a minha criança adoecesse. Às vezes é um desequilíbrio hormonal, às vezes é uma questão genética, hereditária, entre outras muitas causas. Agora, ninguém escolhe a doença. E a doença não é um castigo. A doença simplesmente faz parte da nossa vida, faz parte da condição humana. Tem uma passagem que eu gosto muito do Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 a 3. Um homem cego estava sendo levado, assim, conduzido. E os discípulos, então, olhando aquele homem passando, perguntaram para Jesus, Jesus, quem que pecou? Foi esse homem ou será que foram os pais dele? Porque ele nasceu cego, eu acho que alguma coisa aconteceu de errado. E Jesus respondeu assim, nem ele pecou, nem os seus pais, mas isto é para que se manifestem nele as obras de Deus. Uau! Nessa passagem, Jesus explica que a cegueira do homem, daquele homem, não foi causada por algum pecado específico, não foi um castigo, mas uma oportunidade que Deus teve através dessa cegueira, que pode acontecer a qualquer pessoa, para manifestar a sua bondade e a sua misericórdia, em alguns casos, a sua cura. Gente, é importante lembrar que essa passagem não sugere que a doença seja uma forma de Deus manifestar a sua grandeza simplesmente, mas uma oportunidade para que Deus possa trabalhar em cima de uma situação difícil que aconteceu. Então, a doença pode ser graça, mas é preciso entender a doença como uma oportunidade. Sabe que alguns momentos da minha vida em que eu fui tomado por alguma doença, eu acho que eu tomei mais consciência da minha fragilidade humana. E eu digo, naqueles momentos eu passei por algumas cirurgias, naquele momento de fragilidade, leito do hospital, a internação, como foi importante para eu tomar consciência da minha condição humana. E talvez hoje eu seja um ser humano melhor e um ser humano que reflete mais a graça de Deus, porque em alguns momentos eu tive contato concreto com a minha fragilidade. Aí eu passei a entender esse pequeno texto da palavra de Deus. Algumas coisas não são castigo, mas são oportunidades que Deus nos dá para a partir dali então a gente se descobrir como um ser humano e um ser humano melhor. É isso. Nossa, lindo a tua fala, Dal. Você cobriu tudo, aliás, né? A doença, ela é sempre um desafio e ela é uma condição humana. Assim como a saúde é uma condição humana, você está bem,
faz parte dos ciclos da vida, porque a vida não é feita só de sol, mas você tem a lua, você tem o dia, você tem a noite, você tem a vida e a morte, a saúde e a doença, e nós não escolhemos essas coisas, quem escolhe é Deus, porque isso faz parte da lei do universo, inclusive, né? E é como você falou, ninguém vai escolher por consciência própria o sofrimento, ninguém vai escolher a doença, ninguém vai escolher nada de ruim. Aliás, quando coisas ruins acontecem na nossa vida, se a gente olhar bem, as coisas simplesmente aconteceram, os acidentes simplesmente aconteceram. E às vezes a gente se culpa por coisas que não são nossas. Por exemplo, nessa questão da doença, é muito comum eu ouvir assim a pessoa reclamando, mas como eu posso ter tido esse câncer se eu fiz tudo certinho, eu sempre fui na academia, eu sempre comi direitinho, eu nunca fui uma pessoa que guarda rancor, eu nunca guardei mágoa, mas isso não tem a ver com isso. Você não guardar mágoa, você cuidar do seu corpo, da sua saúde, da alimentação, é obrigação nossa, porque nós temos um corpo que precisa ser cuidado, então isso faz parte também da nossa condição e da nossa responsabilidade, que o corpo foi emprestado. Agora, se por tudo isso, né, você ainda caiu doente, ainda vai morrer, porque vai mesmo, né? A gente tem que entender que nós não pode ser uma barganha. Eu não posso pegar a minha responsabilidade que Deus deu, por exemplo, de cuidar do meu corpo, como uma barganha. Ah, se eu for para a academia, então quer dizer que eu não vou ficar doente? Ah, se eu comer a salada, quer dizer que eu nunca vou ter um câncer? Você percebe? Não pode ser. Eu acho que o amor, o amor próprio, ele tem a ver com essa conscientização de que eu faço por amor, independente se eu lá na frente for ficar doente ou não, se eu sofrer um acidente ou não, se eu vou morrer com essas pernas ou sem as pernas. Quer dizer, não tem que ter uma barganha com Deus, uma negociação com Deus nesses quesitos, entende? E também eu acho que tem um outro ponto aí que pode ser interessante. O meu pai, por exemplo, ele nunca fumou, mas morreu de câncer no pulmão. E aí eu poderia dizer assim, nossa, mas ele nunca fumou, acabou morrendo de câncer. Mas, gente, o fato do meu pai nunca ter fumado, de sempre assim, estar preocupado com a saúde, fazia exercício, fazia caminhada, fez com que ele chegasse até os 77 anos muito bem. Isso. Mas assim, com uma qualidade de vida de primeiríssima qualidade mesmo. Por quê? Porque ele se empenhava, ele se cuidava, ele queria o melhor. Então, valeu a pena? Valeu, por 77 anos, muito bem. Veio o câncer e veio um câncer muito agressivo, e esse câncer muito agressivo acabou levando meu pai em 2 anos. Isso pode acontecer? Pode, mas valeu a pena ele ter esse cuidado? Claro que valeu, porque a qualidade de vida ao longo dos 77 anos é o que compensou. Depois, se em 2 anos ele teve ali uma recaída, um momento mais complicado, isso não inutiliza os outros anos todos que fez muito bem para a saúde dele. Existe uma outra questão de saúde mental aí, que você está falando com relação ao teu pai, que é a coerência. O paraíso para o ser humano, na psicologia, é você estar de bem com você mesmo, gostar de estar em você. O que é isso? Por exemplo, se você acha que a honestidade é algo importante para um ser humano, quando você é provado na vida, quando alguém vem para você e fala assim, olha, propõe para você algo desonesto e você se mantém firme nos seus princípios e fala, não, isso eu não faço. A hora que passa aquela situação, você até comenta com os outros, você fala assim, olha, eu fui tentado aqui, mas eu não caí nessa tentação, então eu sou uma pessoa honesta. Você fica bem em você, você fica no seu paraíso porque existe uma coerência. Então, quando nós executamos as nossas tarefas e responsabilidades, por exemplo, cuidando da saúde e tudo mais, nós só estamos trabalhando o paraíso dentro de nós, porque nós sofremos imensamente quando nós queremos fazer uma coisa e fazemos ao contrário. Por exemplo, eu quero comer a salada e só como doce, e aí eu quero parar com aquela cervejona e toda hora eu estou caindo nela, quer dizer, eu sempre caio nas minhas fraquezas. Isso acaba com a paz de espírito de qualquer ser humano. Então, é isso que eu falo. Por amor próprio, né, você fazer aquilo que é bom para você, já em si já é um ato de amor para você.
A outra questão, quando a gente está lidando com a doença, principalmente quando é doença de filho, porque os pais, nós temos uma idealização na nossa cabeça. Quando nós ficamos grávidos, né, pais e mães, a gente sonha com aquele filho cantando, pulando, viajando, a gente lá saindo correndo na praia com aquela criançada. Então vem todas essas imagens na nossa cabeça. E a hora que você fica sabendo de um diagnóstico do seu filho, onde a condição dele não vai permitir que você viva isso, o primeiro choque é o dos pais e a criança, ela vai se dar bem ou não, principalmente de acordo com a forma como os pais reagem. Então, as crianças, principalmente até a adolescência, elas são meio que uma esponja dos pais. O jeito que os pais veem a vida é a forma como elas também vão encarar. Então, se os pais começarem a ficar extremamente desesperados, a criança vai pensar assim, meu Deus, deve ser um monstro, deve ser algo horrível. Ela começa a somatizar. Isso já começa dentro da barriga da mãe? Não, também, né? Quer dizer, depende como se a mãe está sabendo ou não está sabendo, tudo isso, a vida intrauterina da criança... Mas as emoções que essa mãe grávida, ela sente, ela passa para o filho? Passa. E mesmo crianças saudáveis, se a mãe, por exemplo, ela é muito estressada, e o estresse, gente, não tem a ver com o mundo externo, porque às vezes a vida externa nem é tão estressante, mas a pessoa, ela é uma pessoa que tende a ter mais estresse do que o outro, ela tem menos resiliência. Então, a forma como essa mãe encara a vida, sabe aquele pessoal que faz uma tempestade em copo d'água? Ela já é assim, ela vai jogar no corpo dela mais cortisol, mais adrenalina, e isso faz com que o útero da mulher se contraia. Então, a própria criança, ela se sente muito desconforto na própria vida uterina, e veja que não tem a ver com a questão externa, nem com a má formação, nem com qualquer outra deficiência, tem a ver com a forma como a mãe lida com o mundo. Então, essa criança, e já tem várias linhas da psicologia que explicam traços de personalidade de crianças que sofreram um pouco mais do estresse da mãe. Então, essa criança lá na frente vai ser uma criança mais desconfiada da vida, ela vai ter muita dificuldade de fazer uma socialização. São crianças e adultos que, quando se sentem ameaçados, eles se fecham no casulinho, não pedem ajuda, e eles tendem a ver a vida como, sei lá, a pessoa que quer fazer alguma coisa de mal para mim, sabe? Ela é mais desconfiada da vida. Sabe? Então, você percebe que tudo isso, né, que a gente vive faz parte da vida, não vai culpar tua mãe e tudo mais, mas isso é o seu desafio. O seu desafio, quer dizer, todos os sofrimentos que você tem, não é culpa de pai e de mãe, são situações que você entendeu assim, e os sintomas nada mais são que oportunidades de transcendência. Então, a pessoa que é muito desconfiada dos outros, ela tem que aprender a confiar. Então, esse é o ensinamento. Né? Então, você pode perceber que todas as doenças, elas vão trazer para você uma oportunidade de ser um doente melhor. Por exemplo, quando meu pai estava hospitalizado, a gente teve vários acompanhantes ali, cada um com uma personalidade. E tinha um, que ele gritava demais, ele gritou a noite inteira, assim, ah, ah! Você vê que era uma revolta, ele não aceitava aquela condição dele e estava com muito medo, então por isso ele manifestava desse jeito. Chegou no dia seguinte, eu falei, olha, estou falando, o melhor você fazer, já que você não consegue nem levantar daqui, é ver que posição você fica melhor, como você pode passar por essa condição da melhor forma possível para você e para os outros. Agora, gritar e espernear não está resolvendo nem o seu problema e está causando problema para o hospital inteiro, porque os outros pacientes que também precisam descansar não conseguem com o senhor gritando que não é uma criança. Entende? Então, assim, a falta de maturidade emocional faz com que a gente se revolte com a vida e se torne um doente amargurado. Porque cuidar de um doente assim é muito pior do que você cuidar de um doente que te agradece, que entende que aquilo é temporário, ou mesmo que não for, ela aceita a condição e tenta fazer daquela situação a melhor possível, dentro de uma situação que já está ruim. E não transformar isso num verdadeiro inferno, né? Isso, porque isso pode piorar. Você tem uma situação ruim, mas você ainda pode piorar, você entende? Sempre tem jeito de ficar um pouquinho pior. Ó, eu estou lendo aqui uma coisa interessante, alguns gênios que
foram pessoas doentes. Por exemplo, Albert Einstein teve dificuldades na escola e foi diagnosticado com dislexia, problemas de linguagem, tanto assim que ele sofreu de doenças respiratórias, renais na infância. A turma olhava para ele e dizia, esse aí não sei não, eu acho que vai ter muita dificuldade na aprendizagem. Veja onde chegou Albert Einstein. Steve Hawking foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica e aos 21 anos, né, ele já começou a enfrentar suas dificuldades. E a gente pôde acompanhar muito da vida dele, assim, um gênio, mas um gênio que tinha assim, os movimentos completamente limitados. A gente sempre via ele numa cadeira e sempre com os movimentos, né, todo torto, né? Todo torto. Beethoven, por exemplo, perdeu a audição gradualmente durante a sua vida e continuou a compor músicas mesmo tendo, assim, audição zero, praticamente zero. Ele estava completamente surdo e compondo. Frida Kahlo, ela sofreu um grave acidente de ônibus aos 18 anos, deixou com várias lesões graves, dores crônicas, pelo resto da vida. Por que eu estou trazendo essas personagens, né? Esses personagens? É só para dizer para você que não é porque acontecem determinadas coisas que a gente está fadado a não produzir coisas boas, a não surpreender outras pessoas pela vida. Olha, com aquilo que a gente é. O amor cura, né, Dal? O amor, ele é curador porque ele faz a pessoa transcender a limitação física, e o amor ao trabalho, o amor à humanidade, porque essas pessoas, elas deixaram um legado que beneficiaram imensamente a humanidade. Então, isso faz a gente transcender, e olha que eles são exemplos hoje para nós, porque eu conheço a história deles também, e quando você lê, os seus problemas ficam tão menores, né? Perfeitamente. E aí você fala assim, eu acho que eu consigo hoje dar mais esse passo, né? Você muda, pronto. Ele falou, olha, deu certo. Ele começou a sair mais com as pessoas, os amigos começaram a fazer mais visitas, ele começava a ligar para as pessoas achavam até estranho, que nunca ligava, né? Achava até que era uma coisa urgente, algum problema, né? Porque a gente só liga para as pessoas às vezes quando tem problema, né? Então, ele começou a mudar o comportamento, e ele já tinha 80 e tantos anos. Então, veja que nunca é tarde, você começar a fazer isso agora, né? Você está estimulando a todos nós a darmos passos, porque às vezes a gente fica numa atitude de reclamar alguma coisa que a gente não tem. Isso. Mas a gente também não faz absolutamente nada para sair dessa situação. Perfeito. E para ser essa presença na vida das pessoas que a gente gostaria que elas tivessem em relação a gente. Isso. A gente fica esperando que o outro ligue, que o outro queira saber como é que a gente está, mas a gente não toma essa iniciativa para fazer com que o outro sinta o benefício dessa atitude. Exato. E aí a gente fica só na atitude de quem reclama. Isso. E um outro problema é quando a gente tem, por exemplo, um diagnóstico, é você ficar dentro desse diagnóstico eternamente, do tipo, olha, você está em depressão. Ou seja, você está em depressão, você não é a depressão, é diferente. Tem gente que veste as vestes da depressão ou e de nunca mais solta, outro diagnóstico e usa aquilo de muleta, do tipo assim, então eu vou ficar assim, então você que convive comigo tem que aguentar minha cara feia, você tem que aguentar a minha reclamação, claro, porque eu não vou depressão. Mudar. Isso, porque eu tenho depressão, porque eu já estou me tratando, então você tem que me aguentar. Então, eu acho que assim, essa consciência que a gente tem de assumir a responsabilidade, de saber que aquilo é passageiro, que tudo bem, não estou gostando dessa condição, mas eu vou, dentro da condição que eu tenho, fazer o meu melhor. Então, eu lembro até hoje, ficou na minha cabeça assim, tal, toda vez que eu fico meio doente e tal, que eu tô assim, mal. Eu sempre perguntava assim para o meu pai, que tinha vencido a leucemia, que ele ficou mal mesmo, ele realmente ficou mal. Eu falava assim, como que você se curou? Ele falava assim, eu evito ficar na cama, eu quero sair ver o sol, eu preciso ver o sol, eu preciso ver as árvores, tem que sair de casa. Quanto mais em casa você fica, mais parado você fica,
mais você foca na doença, você fica sentindo tudo. Ai, agora dói o joelho, ai, agora dói aqui, ai, dói ali. E quando você sai, você vê gente, você vê as coisas acontecendo, distrai a sua mente da doença, tira o teu foco da doença porque você está vendo vida. E é aquilo que você tem que focar todas as vezes, é o que você deseja vida, então você precisa se relacionar com a vida e não com a morte. A morte é tudo que é parado, a morte não acontece nada e é na vida que é dinamismo. Então a gente também precisa ser um agente ativo para curar as nossas doenças, as nossas condições. Essa nossa maravilhosa Meire Camilla,